Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos de metrologia, né? A gente vai estar agora falando sobre leitura com relógio comparador, né? Essa foi uma pergunta que a gente postou aí no nosso quiz e algumas pessoas ficaram com dúvidas, né, referente a essa leitura, né? Como é que funciona? Deixa eu dar um zoom aqui só no relógio. Pronto, beleza. Como é que funciona? O relógio comparador, né, ele trabalha com um mecanismo tipo cremalheira, né, aqui interno, né? Então tem uma cremalheira. A partir do momento que essa cremalheira, deixa eu deixar aqui ele reto mesmo, a partir do momento que essa cremalheira sobe, né, ele gira um peão, né, aqui dentro, uma engrenagem, que é onde está o ponteiro. Né? Então tem uma relação de passo tal para poder dar ali a relação da unidade. Então quando ele gira aqui para o sentido horário. Né? Quando essa cremalheira desce, ele gira para o sentido contrário, obviamente, anti-horário. Né? Então aí é um ponto interessante, porque quando você tem uma medida de ressalto, né? Por exemplo, o relógio está num ponto X mais baixo e vai para um ponto mais alto, né? Significa que ele teve aí um aumento, né? Um aumento lá da medida. Então ele vai girar para o sentido horário. Se ocorrer o contrário, ele tiver num ponto de referência e for para um ponto mais baixo, ele vai girar no sentido anti-horário. Né? E isso aí é muito comum cair em provas. Né? Às vezes cai a leitura absoluta, como é esse caso aqui, e às vezes cai a relação da leitura para mais ou para menos. Né? Ou seja, ele teve um acréscimo ou teve um decréscimo ali de valor, né? Relativo à comparação que ele estava fazendo anteriormente. Né? Então aí fica a primeira observação. Nesse caso aqui é uma leitura absoluta, né? Tá tomando como referência o zero. Então o ponteiro ele estava aqui no zero, o ponteiro maior, e esse ponteiro menor também ele estava aqui no zero. Então o que ocorreu? Ele girou no sentido horário, né? Tanto o maior quanto o menor. Esse ponteiro menor ele é muito importante porque ele é o contador de milímetros. Né? Então deixa eu até apagar aqui para mostrar melhor. O que acontece? Se você olhar o mostrador principal, que é esse maior, você vai ver aqui 0, né, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, voltou para o zero. É como se esse mostrador aqui maior ele fosse 1 milímetro. Né? Então você tem aqui do 0 para o 10 1 milímetro. Cada divisão dessa daqui representa 1/10 de milímetro. Né? Aí dá, ou desculpa, 1/100 de milímetro. Né? O mostrador maior, uma volta completa, representa 1 milímetro. Do 0 para o 10 representa 1/10. Né, do 0 aqui para o 10 representa 1/10, e as subdivisões aqui do 0 para o 10 representam 1/100. É até a resolução dele aqui indicada, né, que está a resolução 1/100, e esse relógio ele vai de 0 a 10 milímetros, né, essa indicação aqui dos 10 milímetros, né, a variação da haste, né, a haste que é essa aqui. Então significa que ela pode descer, né, pressionar aqui até 10 milímetros. Tranquilo. Bom, vou voltar lá para a questão do mostrador, né, para entender essa questão das voltas. Então, basicamente, o que acontece? A partir do momento que você utilizou o relógio comparador, ele deu mais do que uma volta, por exemplo, deu uma volta e meia. Né, o que é que vai acontecer? Esse mostrador aqui embaixo, menor, ele vai sair do zero, vai passar o 1 porque completou uma volta e vai ficar ali mais ou menos no centro, porque ele deu uma volta e meia. Ou seja, eu vou saber aqui que ele já tem 1 milímetro e vou só verificar aqui na coincidência mais 5 décimos, né? Ou seja, saber que ele deu uma volta de 1,5 décimos, 1 milímetro e 5 décimos. Né? Então vou saber aí com base nessa informação, beleza? Já que esse mostrador menor mostra a quantidade de voltas, você já pode observar aí que ele não ultrapassou uma volta, ou seja, ele está antes do 1. Então é menos de 1 milímetro. Quanto foi que ele deslocou? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Né? Então aqui a gente já tem 7 décimos, né, de milímetro, 0,7 ou 0,70. Né? E vou somar com essa coincidência que ele está aqui. Que coincidência é essa aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, mais 5 centésimos de milímetro.
né? Então 0,05 centésimos de milímetro. Então somando tudo, a resposta aí é 0,75 centésimos de milímetro. É a leitura que está aparecendo nesse relógio. Ou, né, se você fosse verificar nessa escala de positivo e negativo, mais 0,75 centésimos de milímetro. Beleza? Vamos verificar nas respostas, né? Ó, tá ali letra C, 0,75. Resposta correta. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo aqui da parte de meteorologia. Outro vídeo ligado à parte de leitura com relógio, né? Referente, né, às perguntas que a gente vem postando no quiz. Vamos entender aqui como é que funciona essa leitura, né? Vamos entender aqui, né? Lembrando, tem dois mostradores, né, no relógio. Tem esse mostrador principal, que é esse maior, e tem esse mostrador pequeno aqui. Quando você vai ler alguma leitura, né, no relógio comparador, observa primeiro o menor, que é o contador de voltas, né? Cada deslocamento desse aqui representa 1 milímetro, né? Então 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, 6, assim sucessivamente até chegar no 10, né? Ou seja, ele faz uma relação, ele tem uma amplitude, né, de 0 a 10 milímetros, né? Por isso que aparece esse 10 aqui, né? Então de 0 a 10 milímetros. Esse 1 centésimo aqui representa a resolução dele, né? Ele consegue medir aí com precisão a cada 1 centésimo de milímetro, tá bom? Bom, vamos lá para a leitura, né? Como eu disse, primeiro olhar o mostrador pequeno, né? Observa que ele já ultrapassou o 1, né? Pouca coisa, mas já ultrapassou. Então significa que a gente já tem 1 milímetro, né? Então vou colocar aqui 1 milímetro e a gente vai somar com a coincidência dele aqui no mostrador principal. Ou seja, ele estava no 0, deslocou uma volta e parou aqui. Aqui representa quanto? 10, 11, 12, 13, 14. Ou seja, ele no caso aí tem 1 milímetro mais 14 centésimos de milímetro, né? Somando tudo vai dar igual a 1,14. Né? É a leitura aí desse relógio. 1 milímetro e 14 centésimos de milímetro. Tá bom? Vamos verificar nas alternativas se tem 1,14. Tá lá a letra E, 1,14 milímetros, né? Confirmando aí a resposta correta, 1,14, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos aqui da parte de meteorologia. Vamos verificar aqui essa leitura, né, referente ao uso do goniômetro simples. Bom, quando se é um caso desse de goniômetro simples, a gente tem que ficar atento com duas possibilidades, né? Em questão de seleção, concurso, enfim. Primeiro é quando ele vem assim, né, sem indicação de referência, né, sem indicação de referência ali no que diz respeito ao ângulo, e quando tem a indicação de referência, né? Nesse caso, referente a essa não indicação do ângulo, a gente pode ficar atento ali com base nas alternativas. Normalmente não vai vir as duas alternativas de referência. O que é que eu estou querendo falar? Imagina o seguinte, né? Deixa eu colocar aqui de vermelho. Essa linha de referência aqui do goniômetro, se a gente for observar pelo instrumento, ela seria essa daqui, né? Então, tendo uma base aqui na horizontal, a gente teria basicamente duas aberturas para ângulo, né? A gente teria não, né? Tem essas duas aberturas, né? Que no caso seria essa abertura aqui menor do que 90, e essa outra abertura aqui, né, maior do que 90 graus, né? Que 90 graus. Então, o que é que a gente tem que ficar atento, né, referente a essa indicação aí de leitura? Vamos lá. Primeiro ponto, a referência, né, menor do que 90 graus é normalmente a indicação, né, quando se cobra questões dessa aqui, não tem referência da abertura do ângulo. Quando eu digo abertura do ângulo, esse tipo de abertura aqui que eu estou mostrando, né, no caso seria ou essa abertura ou essa, né? Então, quando não vem indicação, normalmente vai pela menor, né, pela indicação ali menor do ângulo. Por que eu estou falando isso, né? Imagina o seguinte, imagina aqui que seja um quadrado. Deixa eu colocar aqui de vermelho. E você vai medir aqui o ângulo dele. O que é que vai acontecer? Qual o ângulo desse elemento? 90 graus, né?
Ele está aí com ângulo reto, então seria 90 graus. Vamos agora imaginar o seguinte, vamos supor que você tem um elemento como esse aqui. Né? Vamos fazer aqui um elemento qualquer. Um elemento como esse aqui. E você vai fazer análise referente ali, análise angular do mesmo. Se você traçar linhas de referência, você sempre vai ter ângulos menor do que 90 graus. Exemplo, que a gente teria uma linha de referência, né? Aqui você teria uma linha de referência, você teria um ângulo menor do que 90 graus. Externo à peça, onde teria o apoio aí do goniômetro. E isso vale aí para os outros ângulos, né? Para os outros ângulos aí de referência, né? Você acaba sempre tendo ali um valor, né, com tendência a menor do que 90 graus se você traçar a linha de referência. Né? Se você traçar a linha de referência, então você acaba tendo essa indicação. Só que quando você tem, na questão, né, referente ao goniômetro, a indicação do ângulo, você tem que ficar atento lá com a indicação do ângulo. Né? Para resumir, nesse caso aqui que não tem a referência, ele seria essa indicação aqui menor. Nesse caso aí marcando 62 graus. Né? Seria 62 graus aqui a indicação do valor do ângulo. A resposta aqui no caso seria 62 graus. Né? É a resposta correta para ele. Só que o que acontece? Se você tem a indicação da abertura, né, referente à peça, você pode ter a indicação dessa outra abertura aqui. Né? Então, se você tem essa referência aí, é com base nessa referência que você vai medir. Né? Então, deixa eu até apagar aqui, para traçar de novo. Colocar de amarelo aqui, ó, de vermelho a referência. Então, se você tem essa abertura aqui, ó, só para confirmar aqui 62 graus, né? A gente dá para observar aqui a linha do 60, 61, 62 graus aqui na sequência. Então, se você tem essa a indicação de um ângulo que é a abertura oposta, né, como esse caso aqui, você tem que ficar atento com o seguinte, né? Exemplo, eu já vi muita gente se confundir com isso, né? Nesse caso aqui, se você for fazer análise inversa, você teria aqui 70, 75 e no caso aqui mais 3, iria para 78. Então, por exemplo, vamos supor que tivesse essa indicação aqui de ângulo e você respondesse, tivesse lá nas alternativas, né, 78. Se você marcar 78, né, vai estar errado. Observe o seguinte, 78 é menor do que 90. Como é que você vai ter uma abertura como essa, que é maior do que 90 graus, com um resultado menor do que 90 graus? Né? Não faz sentido. Né? Então, nesse caso, você tem que ficar atento com o seguinte, a leitura, né, se tivesse essa referência, ela seria 90, né, 90 graus, mais esse complemento aqui. Né? Então, no caso, você teria do 90 aqui para 80, 10 graus, mais 10 graus aqui do 80 para o 70, aí já você teria 20 graus, mais o 8, que seria esse aqui. Né? Então, você teria mais 90 mais 28 graus. Né? Então, não seria 78, seria 90 mais 28 graus, que nesse caso aí dá 118 graus. Né? 118 graus. Ou, né, você pode fazer até de forma mais fácil, é só pegar 180, que é a relação total, e subtrair aqui da marcação 62. Né? Então, aí que vai dar a mesma referência. Né? Então, nesse caso, se tivesse a abertura indicativa do ângulo sendo esse aqui, a resposta seria 118 graus. Né? Ou se tivesse a marcação também aqui desse outro lado oposto, seria 62 graus, como não tem lá a referência, 62 graus aí de indicação. Tá bom? Vamos ver aqui as alternativas. Está lá a alternativa C, 62 graus, referente a essa indicação aí do ângulo, tá bom? Então, resposta correta, a letra C. Valeu!